gosto estar aqui convosco esta manhã. Evidentemente que cada vez aqui subo, como vocês sabem, é uma grande responsabilidade e só peço a Deus que me dê a graça de poder tornar claro aquilo que para mim está claro. É que por vezes está claro para nós e o tornar claro para os outros, a ciência está aí. E que Deus me ajude. O tema que vamos considerar esta manhã vai ser a unidade monetária de maior valor. Sabem qual é? Se calhar não sabem. Quando se pergunta qual é a moeda mais valiosa do mundo, normalmente todos chumbam a esta questão. Normalmente vêm logo à mente as moedas fortes dos países ocidentais, como o franco suíço, a libra esterlina inglesa, para não falar no euro. Mas sabem que o país que detém a moeda mais cara do mundo fica bem longe da Europa. E esse país que tem a moeda mais cara do mundo não tem nenhuma parecença com nenhum país ocidental. A moeda mais cara do mundo é o dinar do Kuwait. Vale nada mais, nada menos de que 3 vezes o dólar. 3,30. Ou, se quiserdes, cerca de 3 vezes o euro. O ranking, o top ranking das moedas mais caras do mundo é formado à cabeça pelas moedas do Médio Oriente, que é uma coisa impressionante. Está o dinar a seguir do Bahrein, que vale 2,65 dólares, e o real de Oman, que está cotado a 2,60 dólares. O euro aparece em quinto lugar, depois da libra esterlina e do franco suíço. Estes dados são dados de novembro de 2017. Não sei se estarão exatamente no mesmo patamar neste momento, mas foi no virar do ano, no fim do ano passado, que estes valores eram assim. O valor das moedas tem a ver com os recursos que os países têm. E tem a ver, em concreto, com o petróleo, como é óbvio, não é? Mas eu quero-vos falar sobre a moeda de facto mais cara do mundo, a mais valiosa, que não é nenhuma destas. E agora vocês vão ficar muito intrigados qual será a moeda mais valiosa do mundo. Já lá vamos. Olha, eu quero-vos apresentar o António. O António tem um ordenado médio mensal de 1.500 euros. A sua jornada de trabalho mensal equivale a cerca de 176 horas de trabalho, portanto, durante o mês. Podemos concluir que o António está a receber uma média de 8,5 euros à hora. Até aqui não há assim nada de especial. Mas agora imaginem que o António resolve comprar um carro. E suponham que o carro que ele compra custa 20.000 euros. Ok? 20.000 euros. A pergunta que eu faço é: quanto tempo tem que trabalhar o António para pagar o carro? Que custa 20.000 euros. Sabem qual é a resposta? Ele tem que trabalhar 2.352 horas. Ao custo que lhe é pago à hora, do trabalho que ele despende, para ele comprar um carro de 20.000 euros, as contas que se fazem são estas. Ou seja, são 294 dias de trabalho. De trabalho, não é a contar com fins de semana, que não se trabalha. A pergunta que eu faço perante este quadro é a seguinte: será que aquele veículo vale 294 dias de trabalho da vida do António?
Porque ele tem que despender 294 dias de trabalho para ter aquele veículo. E a pergunta é essa: aquele veículo valerá os 294 dias de trabalho do António? Vamos pôr a coisa de outra maneira. Imaginemos-nos agora a gastar 2 horas por dia a ver televisão. Ou a usar a internet. Isto representaria 730 horas por ano, o que equivale a 30 dias de 24 horas ou 91 dias de 8 horas. Se multiplicarmos isto por 10 anos, nós podemos descobrir e ver o tempo que nós gastamos com estas atividades. O cerne da questão não está em se é certo ou se é errado comprar determinada coisa, seja um veículo, seja uma outra máquina, um outro equipamento, o que quer que seja. O que está aqui em causa e que eu vos quero colocar não é se está errado ou se está certo fazer uma compra destas, nem é se está certo ou se está errado exercermos uma determinada atividade que pode ser lúdica, como navegar na internet ou ver televisão. Mas o cerne da questão é se vale a pena investir o precioso tempo que nós temos nestas coisas. Quando se mede o tempo, não como dinheiro, mas se mede o tempo como vida, se calhar vamos nos passar a preocupar mais com a importância da qualidade com que gastamos o nosso tempo, avaliando melhor o valor das coisas que nos estão a consumir tempo, para ver se vale a pena que o tempo que investimos nessas coisas, se valerá a pena. Tão grande é o seu valor. Um conselho que eu vos dou já à cabeça é: não desperdices tempo com algo que realmente não traga valor para a tua vida. Nós devemos ser orientados por propósitos, e já vou falar um pouco acerca disso, mas a nossa vida deve estar orientada para despendermos o nosso tempo naquilo que realmente nos traga valor. Porque se não nos traz valor, é um assunto para nós considerarmos seriamente. Sabem qual é a moeda de maior valor que existe no mundo? É o tempo. Não é o dinário. É o recurso mais valioso. O tempo é um recurso muito mais valioso do que o petróleo, do que o ouro, do que os diamantes, do que tudo aquilo que nós, nesta vida, entendemos como tendo valor. Por isso a Bíblia diz, e diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, e vocês podem ler, por favor, Efésios capítulo 5 e versículo 16, e eu quero que vocês leiam, em Efésios 5, 16. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Efésios 5, 16, diz para nós remirmos o tempo. Remindo o tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra remir é uma palavra judicial que é muito utilizada nos tribunais e tem a ver com dinheiro. Um indivíduo é condenado a 3 anos de cadeia, remíveis, cá está a palavra remir, ou seja, se ele pagar uma determinada importância, ele já não vai para a cadeia. Quando a Bíblia diz para nós remirmos o tempo, eu não vou entrar muito em detalhe sobre o significado deste texto, mas quero-vos dizer isto. O que a Bíblia está a dizer é que o tempo que nós temos é tão valioso que nós devemos usar o tempo naquilo que de facto tem valor. Porque senão estamos a desbaratar uma pérola, que é mais valioso do que uma pérola. Vocês imaginem um indivíduo estar cheio de dinheiro e depois assim a tirar assim o dinheiro, a desbaratar à toa.
É tolo, não? Mas é o que nós fazemos com o tempo. Tem a noção disso? Bem, a primeira vez que eu ouvi dizer a célebre frase, tempo é dinheiro, sabem que está baseado na Bíblia, remindo o tempo. A primeira vez que eu ouvi dizer que tempo é dinheiro, eu era miúdo. E ainda não sabia o significado dessa frase. E então, eu pensava assim, epá, eu tenho tanto tempo livre e aquilo não se transforma em dinheiro para mim. Dizem que o tempo é dinheiro e eu tenho tanto tempo livre, mas não vejo isto converter-se em dinheiro. Será que esta perspectiva de que tempo é dinheiro nos leva a valorizar corretamente o nosso tempo? É uma pergunta para nós refletirmos. Vamos ver o valor que o tempo tem. Por que o tempo vale mais do que dinheiro? Mais que petróleo, mais que diamantes, mais que pérolas, mais que tudo aquilo que os homens têm no seu conceito como tendo valor. Porque o dinheiro, sabem porque é que o tempo é mais valioso que o dinheiro? Porque o dinheiro, se vocês o perderem, vocês podem recuperá-lo, mas se perderem tempo, nunca mais o voltam a ter. E há outra coisa que eu vos quero dizer. O tempo pode vos levar a adquirir coisas que o dinheiro não pode. Ouviram bem o que eu disse? Este dia de uma audiência muito rica. Vocês têm tempo. Vocês são muito ricos, isso que vocês não sabiam. E vale mais do que ter muito dinheiro. Porque há coisas que vocês com o tempo podem adquirir que com o dinheiro não podem. Vocês estão a ver o maior pianista do mundo? Estão a ver o maior futebolista do mundo? Pensem neles. Ou o maior cantor do mundo? Sabe como é que eles conseguiram ser o que são? Não foi com dinheiro. E esta, é? Não foi com o dinheiro que eles conseguiram ser o que são. Não foi chegando ali não sei aonde e pagando 1 milhão de euros, ou 2 milhões de euros, ou 3 milhões de euros, que eles ficaram assim, de repente, o melhor do mundo nisto ou naquilo. Não. Eles ficaram como ficaram porque eles souberam investir o seu tempo. Fixem isto. Ficaram estrelas porque dedicaram 10, muitas vezes 11, muitas vezes 12 horas por dia, estudando, treinando, transpirando. E foi assim, dedicando toda a sua energia, toda a sua atenção, toda a sua motivação, usando aquele tempo para conseguir aquele objetivo, que conseguiram o que conseguiram. O tempo é que vai definir o que tu vais ser. E o tempo é que vai definir o uso do tempo. E o uso do tempo que fazes é que vai definir o que vais ter, o que vais ser e o que vais ter. Se quisermos ter alguma coisa, temos que investir tempo. O meu pai, que já está na presença do Senhor, Deus deu-lhe 92 anos de vida. Foi muito tempo. Que privilégio que ele teve por este tempo de 92 anos que Deus lhe deu. Eu não sei se chegarei ao dia da manhã. Mas eu quero usar cada porção do meu tempo para aquilo que tem valor. Cabe a Deus conceder-nos a bênção do tempo. Cabe-nos a nós sabermos como é que o vamos usar e gastar. Vocês não imaginam o valor que tem cada hora, cada minuto,
cada segundo, cada mês, cada ano, o tempo da nossa vida. Se quiseres saber o valor de um ano, pergunta a um aluno que perdeu o ano letivo. Se quiseres saber o valor de um mês, pergunta a uma mãe que teve um filho prematuro, que em vez de nascer com 9, nasceu com 8. E por aí fora. Se queres saber o valor de um dia, pergunta a um casal apaixonado que está à espera de se reencontrar. E ele te dirá o valor de um dia. Se quiseres saber o valor de um minuto, pergunta àqueles que perderam o avião por 1 minuto. Se quiseres saber o valor de 1 segundo, pergunta ao campeão do mundo dos 100 metros livres. E vais saber quanto é que vale 1 segundo. Sim, tempo é dinheiro. Tempo é mais do que dinheiro. Muito mais do que dinheiro. Bem, portanto, se o tempo é realmente a moeda mais preciosa, é o valor monetário mais precioso que existe, e nós temo-lo, e ainda há dias nós falávamos acerca dos de Angola, e o Nando dizia, falando daquele jovenzinho, que antes dele vir de Angola para cá, ele quis lhe dar o melhor que tinha, e pegou num euro. O Nando dizia, nem sei onde é que ele foi arranjar o euro. Em Angola, no Lubango, lá no meio dos confins de Angola, e quis dar 1 euro ao Nando. Ter euros em Angola é quase ouro. Não é, Nando? Mas vocês têm algo mais valioso do que euros em Angola. Vocês têm tempo. E nós temos que aprender a administrar o nosso tempo, temos que aprender a investir o nosso tempo, temos que usar o nosso tempo naquilo que realmente tem valor. Sabem que só há 2 coisas que diferenciam um rico de um pobre. Sabiam disso? Se eu perguntasse a esta audiência aqui, o que é que distingue o rico de um pobre? Alguns se calhar iam dizer que era a conta bancária. Não é? Era isso que eu ia ouvir dizer de certeza. Mas o que define um rico de um pobre não é a conta bancária. Só há 2 coisas que diferenciam um rico de um pobre. É o conhecimento e a forma como administram o tempo. Não é dinheiro. Sabem porquê? Porque há pessoas pobres que ficaram ricas. E há pessoas ricas que ficaram pobres. E agora? O tempo. Sabem que para que nós não percamos tempo, para não sermos roubados no tempo que temos, e às vezes roubamos tempo. Eu há dias, já não sei, foi agora estes dias. Sabem que eu procuro valorizar o tempo. Evidentemente que é uma ciência na qual eu estou a estudar permanentemente como é que eu posso usar melhor o meu tempo. Mas eu há dias estava a precisar do meu precioso tempo para fazer determinadas coisas. A sério, eu estava mesmo a precisar de tempo. Eu estava no serviço. Estava já depois do meio-dia. Eu estava a precisar do meu tempo tão precioso. E é uma pessoa que quis falar comigo e desabafar comigo sobre a vida dela. E eu era assim, não posso crer. Agora que eu precisava deste tempo. E ela veio-me agora contar a vida dela. E eu, mas isto a pensar cá para dentro. Mas eu lutei comigo mesmo e disse, Deus está-te a testar. Porque o teu tempo pode ser valorizado na vida desta pessoa. E mudei de atitude. E ouvi. Às vezes é mais importante ouvir do que falar. Nós precisamos, porque às vezes o tempo pode também ser roubado, mas não podemos perder as oportunidades que temos com o tempo, que o tempo nos concede. E uma das oportunidades que o tempo nos concede é a maturidade. Sabiam? Uma das grandes oportunidades que o tempo nos concede é sermos maduros. É sermos maturos.
Há pessoas que são velhas na idade e ainda não amadureceram. Desperdiçam o seu tempo. A maturidade torna-se mais acessível com o tempo. Mas o que é que nós tornamos como prioritário para valorizarmos o nosso tempo? Nós não podemos desperdiçar mais segundos, minutos, horas, semanas, dias, meses e anos. Não podemos. Nós temos que identificar claramente qual é o propósito da nossa vida. Eu estou aqui a fazer o quê? Temos que ser muito claros. O que eu vivo para quê? O que é a vida? Há uma pergunta que a gente tem que fazer. Afinal, o que é a vida? Ou, se quiserem, para serem mais específicos, o que é a minha vida? E eu estou a viver para quê? Qual é o propósito da minha vida? Isto vai-me conduzir aonde? O que é que realmente tem valor? O que é que eu ando aqui a fazer? Eu tenho que definir, em primeiro lugar, qual é o propósito da minha vida. E depois usar o meu tempo tão precioso para fazer tudo o que concorrer para o propósito da minha vida. Porque se o propósito da minha vida é e eu dedico o meu tempo a coisas que não têm a ver com o propósito real, verdadeiro da minha vida, eu estou a correr, deixai-me dizer assim, para aquecer. Não serve de nada. Quem não tem propósito não sabe onde vai investir dinheiro. Quem tem dinheiro, para investir o dinheiro que tem que ter propósito. Senão vai investir em quê? E quem tem propósito de vida sabe onde vai investir o recurso mais valioso que tem, que é o tempo. Quem não sabe qual é o propósito da sua vida, não sabe como administrar o precioso tempo que tem. Repito o que eu disse há bocado. O melhor atleta do mundo não pagou dinheiro para ser o melhor atleta do mundo. Ele soube que foi investir o seu tempo para ser o melhor atleta do mundo. Direcionou toda a sua atividade para o propósito que ele tinha em mente. Uma pergunta que eu vos vou fazer. O dinheiro compra a fé? As falsas religiões dizem que sim. Rezas mais umas missas e tal, e lá o indivíduo que já partiu, pode ser que aquilo é coisa que se componha. Se calhar sai do purgatório e depois entra no céu. Conhecem a história, não estou a inventar nada, isto é a realidade, e infelizmente é a realidade. O que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim, Salmo 49:8, eu cito, ouçam, eu prefiro que ouçam. A redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Sabem que o valor de uma alma é muito cara e que se nós reuníssemos os recursos todos de todo o mundo, os nossos recursos se esgotariam antes de podermos pagar o preço da alma. Ou seja, a alma vale mais do que o mundo inteiro. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a alma? A alma vale mais do que o mundo inteiro. Estamos a falar de uma alma. E está em Mateus 16:26 que ele diz isso. E o apóstolo Pedro diz assim, que é para não nos esquecermos. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui uma outra unidade de valor. O sangue do Senhor Jesus Cristo. Que eu não vou falar dela agora. O dinheiro não compra a fé. E aqui vocês veem como, de facto, o tempo é a mesma unidade monetária mais valiosa. Porque o tempo compra a fé. E agora? E vocês? Como? O tempo compra a fé? Compra. O tempo compra a fé. O que o dinheiro não pode comprar, o tempo compra. Lembra-se, comecei no princípio. Há coisas que o tempo compra que o dinheiro não pode comprar. O tempo pode adquirir para vocês coisas que
os recursos monetários e financeiros e materiais não vos podem adquirir. Podem ter aqui uma montanha de pérolas, uma montanha de notas, uma montanha de ouro, podem ter uma montanha do que quiserem, que não compra a fé. Perdão, que não compra a fé. Mas o tempo que vocês têm, compra a fé. Espetáculo. E eu, de propósito, digo isto, que é para vocês pensarem, agora estou aí a remoer. Eu quero vos dar tempo para vocês processarem. Romanos, capítulo 10, versículo 17, por favor. Romanos 10, 17. O que é que lemos ali? Nando, queres ler, faz favor? Aí bem alto. Ouçam. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Obrigado. Então, a fé vem por quê? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Calma aí. Para se ouvir, tem que se ter tempo. Certo? Se vocês não tiverem tempo, vocês não podem ouvir. Às vezes já há pessoas que chegam lá, batem à vossa porta lá em casa, não é? E vocês veem que é um grupo religioso assim, meio esquisito, e vocês já percebem-se disso, e porque são delicados, não querem ser mal educados, chegam à porta e dizem, olha, não tem tempo para ouvir. Não tem tempo. Não tem tempo para quê? Não tem tempo para ouvir. É preciso tempo para ouvir. Ouvir custa tempo. Ouvir não custa dinheiro. Ali o nosso irmão Manuel, eu acho graça, porque ele às vezes diz que os conselhos são pagos. As opiniões são de graça. Ele tem muito esta frase. Os conselhos são pagos. As opiniões são de graça. E deixai-me dizer que o tempo... Ouvir custa tempo, não custa dinheiro. Ok. Por conseguinte, ao tu hoje teres dispendido tempo, do teu precioso tempo para estares aqui esta manhã, estás a ser sábio, estás a ser sábia. Sabes porquê? Porque ouvires aqui, ouvir a palavra de Deus, estás a usar do teu tempo para ouvir aquilo que te pode comprar uma coisa que mais nada te pode comprar, que é a fé. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A moeda mais... Se uma moeda não deve ser gasta de qualquer maneira, e se uma moeda de grande valor não deve ser gasta de qualquer maneira, muito menos deve ser gasto de qualquer maneira a moeda de mais valor, que é o tempo. Olha, o tempo é uma moeda de tanto valor que não pode ser economizada. Sabiam? As outras podem. Esta não pode ser economizada. Gastando ou não gastando, despendendo ou não despendendo o teu tempo, ele desaparece. Não o podes guardar. Não o podes economizar. Ou investimos intencionalmente na direção correta, ou perdemos-lo para sempre. E eu já falei sobre o propósito. Qual é o valor da tua vida? O que é a tua vida? E eu creio que todos os que estão aqui, de uma forma geral, já perceberam qual é o valor da vida. Eu espero que saibam. E sabem que Tiago um dia disse, o que é vida? É um vapor que aparece por um pouco. A gente vê o vapor da saída da chaleira, não é? Aparece por um pouco e depois, onde é que vai o vapor? Desapareceu, já não vejo mais o vapor, onde é que ele foi? A tua vida é assim. É curta. É muito curta. Mas a morte não a aniquila. Ela vai continuar. Como? Onde? Se creres em Cristo como teu Salvador, tens a tua vida garantida para sempre. Mas se não creres em Cristo, arranjaste um grande problema para sempre. Que é ires parar a um lugar que certamente nunca desejarias ir para sempre, que é o inferno. Portanto,
nós devemos ser bastante criteriosos na utilização do tempo. Ok. E se vocês quiserem passar um bocadinho comigo, pensem assim, só assim muito rapidamente. O dia tem 24 horas, teoricamente precisamos de 8 horas para dormir. 8 horas vão-se logo à vida. Os que são dorminhocos, dormem muito. Sobram depois 16 horas. A maioria dos empregos consome 8 horas. Mais 8 horas foram à vida. Já vamos em 16. De 24, 16 já foram à vida. Hã? Mais 2 horas para o almoço, normalmente o português. Se fosse o japonês, aquilo come na secretária, aquilo é rápido. Mas o português gosta de ter o seu tempo ao almoço, as suas 2 horazinhas de almoço. Eu sei que alguns nas fábricas não podem fazer isso, é numa hora. Mas muita gente é nas tais 2 horas. Precisam de 1 hora para ir e voltar para o trabalho. Eu já estou a ser muito benéfico porque eu perco 2 horas e tal para ir e voltar do trabalho, só em transportes. E vocês sabem o que é que se passa com o trânsito, e as filas intermináveis. E depois, no fim destas contas todas, ficam apenas 5 horas. Isto já estou a ser muito benevolente. 5 horas. E o que é que vamos fazer com essas 5 horas que nós temos? Eu gosto muito de um poema que eu não resisto em citá-lo aqui, que diz assim. O título é Conta e Tempo. Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar conta sem tempo, tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando o tempo, fazer conta, hoje quero acertar a conta. E não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Há um pequeno música, que eu vou citar as palavras, parte das palavras, que eu também gosto muito e que diz assim. Não se esqueçam que a forma como vocês vão usar o vosso tempo, esse grande valor, vai determinar o que vocês vão ser e o que vocês vão ter. E o que fizeres hoje vai determinar os teus resultados amanhã. Essa música diz assim. Eu gosto mais do outro poema, mas também gosto deste. Mas este é diferente. Se tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Até porque o tempo é tudo o que tenho para te dar. Eu acho que a igreja inteira concorda comigo. Eu não te quero desapontar. Lembram-se de eu vos ter dito que uma das razões por que o tempo é tão precioso é porque ele compra coisas que mais nada pode comprar. E ele compra a fé. Ouçam bem, com atenção. Muito rapidamente vou procurar ser breve, que eu não quero ser longo. Eu não sou como o David, não consigo ser sucinto como tu. Mas que Deus me ajude. Eu vou procurar ser sucinto neste remate final. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E para se ouvir tem que se ter tempo, certo? O tempo compra a fé. A Bíblia diz, reparem numa coisa, eu tenho dito a alguns em conversas particulares, vou ser muito rápido, dizer assim, o meu problema é falta de fé. Pois, tu não tens tempo a ouvir o que deves ouvir, porque a palavra de Deus é que nos dá a fé que a gente não tem. É incrível, mas é verdade. Eu estou perfeitamente à vontade para falar nisto, porque eu estou a falar de uma coisa que tenho vivido, não é? E sei o que era não ter fé, e sei o que é ter fé, e mais, sei o que é ter mais fé do que o que tinha. Porque a Bíblia diz que a vida cristã, portanto, um indivíduo tem que crer. Sabem cá, desde que fiquei muito chocado, até fiz uma notícia com essa notícia no site da igreja, que foi um menino que o Papa Francisco recebeu lá no não sei onde, em Itália,
e que ele perdeu o pai era ateu, e o menino disse, e perguntou ao Papa Francisco, então, e o meu pai estará no céu, que ele era ateu? E o Papa Francisco disse que sim. Não posso acreditar, a sério. Como é que alguém pode afirmar, um líder religioso pode afirmar uma coisa destas? Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não agradou a Deus. Ao ser incrédulo, ao ser ateu. É impossível. E sabem como é que eu agradei a Deus? Tendo fé, é claro, não é? Mas fé em quê? Em Cristo. Porque quem agradou a Deus plenamente foi Ele. E porque eu me identifiquei com Ele pela fé, eu agrado a Deus plenamente. Deus olha para mim, não me vê a mim, vê Cristo em mim. Eu estou agradado. Mas a vida cristã depois é de fé em fé. E aqui, daí eu dizer e aconselhar a muitos de vocês, leiam a Bíblia sempre, leiam a Bíblia sempre, leiam a Bíblia sempre. O melhor tempo que vocês podem gastar, uma das melhores fatias do tempo que podem gastar é dedicado à Palavra de Deus. Porque vocês estão a adquirir coisas que vos vão adquirir que nada mais adquire, que é a fé. A vida cristã é de fé em fé, Romanos 1,17, não tenho tempo para ler. Estamos sempre a precisar de mais fé. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Eles viram a importância tão grande que a fé tinha, acrescenta-nos a fé. E já viram como é que a fé vem? Olha, porquê é que a gente precisa de mais fé? Porquê é que a gente precisa de fé? Bem, primeiro para sermos salvos. Não é? Mas a fé livra-nos da dúvida. Das dúvidas. Quantas vezes a dúvida bate à nossa porta? E a Bíblia diz assim, e logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Duvidou por ser de pouca fé. A fé é realizadora, é conquistadora. A fé consegue impossíveis. Ouçam estas palavras do Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Há coisas que são feitas segundo a nossa fé. Vede o que perdemos por ter uma pequena fé. E Jesus disse-lhes, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, sabem que o grão de mostarda é uma coisinha mesmo pequenininha. Direis a este monte, se tiveres assim fé, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível pela fé. Sabem que a fé consola-nos. Uma das coisas mais admiráveis que eu tenho visto é, há pessoas, como vocês sabem, que passam por grandes problemas e dificuldades na vida e estão em necessidade de ser consoladas. Ou a perda de um ente querido, ou uma doença grave, ou perda de emprego, ou outra coisa qualquer, e precisam de consolo. Não é? Quem tem muita fé não precisa desse consolo. Mas a pessoa precisa de consolo. A coisa mais admirável é que quem está firme na fé e tem uma fé forte, ela sabe onde tem o consolo, diz a Bíblia. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. A fé consola? Assim vossa como minha. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. Ficamos consolados pela vossa fé. Quando precisamos de consolação, e quando precisamos de ser consoladores, a fé que nos habilita a sermos consoladores e a fé que nos consola. A nossa fé conduz outros à salvação. E nós às vezes andamos aí com tanta dificuldade, como é que eu falo de Cristo? Ou o meu familiar, ou o meu amigo, ou o meu vizinho, a não sei quem, e andamos ali com uma grande dificuldade por falta de fé. Sabe o que a Bíblia diz? E vendo o Senhor Jesus Cristo, a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. Lembram-se daquele paralítico que foi descido por um telhado? E os 4 amigos é que levaram um paralítico, coitados, e eles pagaram um preço enorme. Alguém pagou o preço daquele telhado, porque eles tiveram que abrir o telhado, para descer, porque a multidão era grande e enchia a casa. O Senhor, vendo a fé deles, dos 4, perdoados são os teus pecados. A nossa fé pode conduzir outros à salvação. Pode conduzir outros ao perdão de pecados. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Outra passagem. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também,
Por isso também falamos. É o que está escrito. Porquê que eu falo? Porque criei. A fé leva-me a falar. Porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e a Caia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou. De tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. A vossa fé se espalhou. É o que faz a fé. Muitas vezes e tantas vezes se fala em sermos cheios do Espírito Santo. Temos que ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo. Em tantos rios de tinta que se fala sobre o Espírito Santo. E também tanta asneira que se diz a esse respeito. Sabiam que nós ficamos cheios do Espírito Santo quando ficamos cheios de fé? A Bíblia diz em Efésios 5, 16, diz remindo o tempo, não é? Em Efésios 5, 18, 2 versículos à frente dizem, enchei-vos do Espírito. Em Atos 6, 5 nós lemos assim, e este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Já repararam? Cheio de fé e do Espírito Santo. E Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Cheio de fé significa cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem que necessariamente estar cheia de fé. E uma pessoa cheia de fé necessariamente está cheia do Espírito Santo. Eu ainda não encontrei ninguém cheio de fé que não estivesse cheio do Espírito. E nunca vou encontrar ninguém cheio do Espírito que não esteja cheio de fé. É impossível. Uma coisa implica a outra. Um dos problemas com que nós muitas vezes lutamos é o problema da fraqueza. Somos todos muito fracos, tendemos todos a enfraquecer na nossa fé e vamos abaixo. Nós precisamos ter fé como Abraão. Porque se tivermos fé como Abraão, não vamos enfraquecer. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 4,19? Diz assim acerca de Abraão. E não enfraqueceu na fé. O Abraão não enfraqueceu na fé. Na fé ninguém enfraquece. Nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, como nós conhecemos a história, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não enfraqueceu na fé, continuou a crer e teve o filho com 100 anos de idade, que era uma coisa impossível, humanamente falando. Tendo fé, não caímos, mantemos-nos de pé. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Notem o que a Bíblia diz. Estamos em pé pela fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o a saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse. Se o tentador viesse tentar-vos, eu queria saber como é que estava a vossa fé. Porque se a vossa fé está forte, vocês estão seguros. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, Colossenses 1:23, estamos nesta passagem a estudar a Bíblia quarta-feira. A propósito, faço um convite. Quarta-feira, estudo bíblico. Estamos neste versículo que diz assim, portanto, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, notem, firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. E Colossenses 2:5, porque ainda que seja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Tendo fé, somos generosos no nosso dar. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, dizia Paulo aos Coríntios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente agradecidos entre vós, conforme a nossa regra. Ele está a falar de finanças. Carta aos Coríntios, capítulo 10, capítulos 8, 9 e 10, o tema é finanças. E ele diz, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente agradecidos. Paulo estava com um problema que era, ele queria levar o Evangelho mais longe, mas para o Evangelho ir mais longe, tinha que haver recursos financeiros. E os coríntios eram muito forretas. E eram forretas porque a fé estava baixa. Crescendo a vossa fé, vamos poder ir mais longe. Por outras palavras. Depois, tendo fé, tornamo-nos motivo de gratidão e oração. Notem bem. Pelo que ouvindo eu também a fé, que entre vós há, no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Quando nós temos fé, os outros dão graças a Deus por nós.
E um dos problemas que muitos têm, sabem qual é? Terem uma cara muito sisuda. Então, parece que toda a gente lhes deve. Não tem alegria. Porque não têm fé. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso, para proveito vosso e gozo da fé. O gozo da fé, esta vocês não conheciam, que a fé dá gozo. E vou terminar, porque eu ficava aqui o resto do dia, da noite, e daqui a um bocado vocês estavam a adormecer. Tornamo-nos servos pela fé. E quero-vos dizer isto, que esta seja a nossa realidade. Esta era a realidade dos Tessalonicenses, os tais que já não era preciso falar, porque a fé deles se espalhou por toda a parte. E diz assim o apóstolo: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós abunda uns nos outros, uns para com os outros. Que seja dito de nós, a vossa fé cresce muitíssimo. Exortações finais. Paulo diz aos Coríntios: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. E depois disse a Timóteo: ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. E por último, disse ele a Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção. O que é que ele tinha seguido? A doutrina de Paulo, o seu modo de viver, a sua intenção e a sua fé. Tens seguido a minha fé, longanimidade, caridade, paciência. Combati o bom combate, acabei a carreira. É isto que eu espero dizer um dia. Guardei a fé. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus por o tempo que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. O tempo volta para trás, só serve para ser cantado. Não serve para ser vivido. Que o Senhor nos ajude a viver o presente para o futuro, para a glória do nome do Senhor. Vamos terminar com a oração. E eu peço ao David, por favor, se termina. Podes vir aqui, por favor. Senhores e Pai, queremos agradecer por este dia. Obrigado porque no tempo que Tu nos destes, Pai, levaste-nos até aqui. Obrigado por que ouvimos. Obrigado porque ouvimos a Tua Palavra. Que possas, Pai, continuar a falar aos nossos corações, para que possamos continuar a ser sábios na gestão do nosso tempo, Pai, e que Tu possas, Pai, ajudar-nos para que a nossa fé possa crescer mais, dando também mais tempo para poder beber das Tuas coisas. Que possas cuidar desta igreja, que possas cuidar de cada um dos que estão aqui presentes, que possas eventualmente esclarecer alguma alma que não sabe como poder se salvar, que possas cuidar de outros que possam estar mais em baixo, que possam nos ajudar uns aos outros. Agradecemos-te por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.